do capítulo 12, versículo de número 43 em diante. Aí Jesus disse assim, ó: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando repouso, procurando descanso. Então Jesus disse que o espírito humano, melhor, que o espírito imundo, quando sai de um homem, quando sai de um ser, porque o espírito se alimenta do pó da terra. Você tem que entender isso. Que o diabo, os espíritos malignos, se alimentam do quê? Do pó da terra. Livro de Gênesis, a primeira sentença contra essa força espiritual, contra esse espírito maligno, contra esse demônio, contra esse chamado diabo, de Lúcifer, Satanás, etc. Foram dados adjetivos e nomes. Jesus, lá no livro do Gênesis, diz que a serpente, que é um símbolo de Satanás, no livro de Apocalipse, diz a antiga serpente, que é Satanás e os seus demônios. A antiga serpente, que é Satanás e os seus demônios, que é o próprio Satanás, é a figura de Satanás, é o arquetipo ali em Gênesis, é o próprio Satanás. Diz que a sentença de Deus é: maldita será entre todas as animárias da terra. Tu se alimentarás do pó da... Ou seja, as forças espirituais, assim como a serpente se arrastaria sobre a terra, as forças espirituais, ela se alimenta e se alimentaria do pó da... E Deus fez o homem da onde? Tu és pó. Olha o que Deus disse: tu és pó, e ao pó tornará, porque és homem. Então escute que Satanás, essas forças, esses espíritos imundos, se alimenta de seres humanos. Você é alimento para essas forças malignas. Você serve de comida, no sentido figurado da palavra, não no sentido prático. Mas você é a refeição dos espíritos imundos. Por isso, quando o espírito sai do homem, ele vai para lugares secos, que não tem água, aonde só é pó. Porque enquanto ele está na vida do homem, o pó, o homem que é feito dos mesmos elementos da terra, ele se alimenta. Os espíritos imundos. Então, muitas das vezes, você pensa que o diabo vai respeitar humano. Não, ele te vê como comida. Você é fonte de energia para ele. Por que serve a comida? Não é fonte de energia para o corpo humano? Você come para se manter vivo? Com as forças vitais funcionando bem, o seu organismo funcionando perfeitamente? Porque uma vez que você começa a ser privado de alimento, o seu corpo começa a se ficar debilitado, enfraquecido, e vai enfraquecendo, então você perde força vital. Uma vez que você é a refeição do maligno, ele se alimenta de você. Então ele procura um ser humano, ele está a todo momento, é como a presa, é como a serpente com fome em busca de um rato. Se ela vê um rato dando sopa, bocanhou. Foi alimento para ela. Os espíritos imundos,
Jesus usa esse termo quando um espírito imundo que está no homem, ou seja, por natureza, o homem nasceu, Satanás já vê, olha o meu alimento. Olha onde eu vou me fortalecer. Olha onde eu vou estar me alimentando. Olha de quem? Do ser humano. Ele precisa de um corpo para poder se alimentar. Lembra que quando Jesus expulsa os demônios, a legião do Gadareno, ele não quer ir para o abismo, ele quer ir para um lugar que ele possa se continuar com vitalidade. Aí ele faz um pedido: não nos mande para fora da província, mas permita-me entrar nos porcos. Lê em Gênesis, os animais foram produzidos da onde? Da terra. Os seres vivos, das águas. Olha só. Jesus diz: muito bem, entre nos porcos. E ele entra nos porcos e os porcos não admitem. Os porcos preferem se suicidar num precipício do que ser alimento para as forças demoníacas. E o ser humano vai se adaptando normalmente. Você vê que esses espíritos imundos não respeitam criança e nem velho, porque ele vê você como força vital. Uma vez que você não tem uma vida com Cristo, você é alimento para ele. E ele não escolhe cor, raça, crianças, velhos, pastor, não escolhe ninguém. Você é presa. E aí você fica brincando de evangelho, fica brincando de igreja, fica brincando de congregar, quando os espíritos imundos estão à tua volta procurando alguém a quem possa tragar, que ele possa devorar, a quem uma vida ele possa entrar e ficar se alimentando ali. Igualmente, você que muitas vezes talvez já aconteceu isso com você, talvez você já pagou uma conta de luz absurda, sim ou não? E você diz: eu não gasto tanta luz assim. Por que está vindo a minha conta de luz tão alta? Porque está dando sobrecarga na rede. Está vazando energia em algum lugar, tem algum fio encostando em algum ferro que está fazendo o relógio girar mais do que deve. Ou seja, tem alguém roubando energia da sua casa. E essa energia vai te custar muito caro no final do mês. As forças espirituais da maldade, esses espíritos imundos que se alimentam do homem, o máximo que ele puder tirar da sua vida, ele vai tirando. Ele vai sugando as tuas forças. Ele vai tirando a tua vitalidade. Vai tirando a tua moral. Vai tirando a tua ética. Vai tirando as tuas percepções de consciência. Vai tirando os teus raciocínios lógicos. Porque ele vai se alimentando de você. Mas chega uma hora que vem o poder de Deus e liberta a pessoa. Esse espírito imundo sai. Quando Jesus disse aqui: e vai para lugares áridos e desertos. Mas ele lá não encontra descanso, lá não tem energia o suficiente para ele. Lá não tem vitalidade nenhuma. Então ele diz, como não encontra, ele diz: voltarei para a minha casa de onde eu sair. E chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. E ornamentada. Nesse momento agora, é aqui que está o problema. Porque todo ser humano já é visto como alimento para os espíritos malignos.
Ele se alimenta do homem. Mas chega uma hora que ele sai. Chega uma hora que Jesus liberta. Chega uma hora que a pessoa tem consciência de si. Ela diz: estou fazendo coisas erradas, estou mentindo, estou enganando, estou passando as pessoas para trás, sou falso, não sou verdadeiro, gosto de fazer as coisas debaixo dos panos, gosto de fazer as coisas por detrás das costas dos outros. E a pessoa desperta. E ela acorda para a vida. Aí nessa hora Jesus disse aqui que o Espírito diz: vou voltar para a minha casa. E a encontra mobiliada, arrumada, porém vazia. Vazia, diz o texto. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então olha só o que Jesus está tratando aqui. Que o espírito imundo, ele se alimenta do homem. Ele precisa do corpo humano, dessa força espiritual, que Jesus chama de espírito imundo. Você dá o nome de demônio, dá o nome de várias coisas que dão por aí. Porém, a ação desse espírito maligno na tua vida vai tratando de tirar força, vitalidade, como você ouviu. Porém, quando há um encontro com Deus, de consciência, e a pessoa se ver livre, a casa fica adornada, varrida, desocupada, vazia. Olha só, já que a casa está vazia, vazia de quê? Ela não está aqui, varrida e ornamentada? Tem mobília, tem os móveis. Jesus está usando uma alegoria de uma casa que foi arrumada, foi colocada em ordem, mas ela continua o quê? Vazia. Tem estética, tem aparência, está tudo ali, a vida está ali, mas ela está vazia, não tem conteúdo, tem móveis, está varrida, está em ordem, porém está desocupada, não tem ninguém ocupando, não tem nada ocupando esta casa, tem mobília, tem coisas dentro dessa casa. E Jesus está se referindo à vida do homem, e Jesus está tratando aqui com os religiosos que estão ali, e com as pessoas que estão ali, que estão vivendo somente de estética, que Satanás já gosta de habitar em ambientes e está na vida de pessoas que é só capa, que só aparenta ser casa, mas é casa que não tem nada dentro. Não tem amor, não tem misericórdia, não tem verdade, não tem justiça, não tem bondade. Porque Satanás não se alimenta dessas coisas. Satanás não se alimenta de justiça, ele se alimenta de injustiça. Satanás não se alimenta de verdade, ele se alimenta da mentira. Satanás não se alimenta do que é verdadeiro, ele se alimenta do que é falso. Então, muitas das vezes, a vida da pessoa não está cheia, quando Jesus diz que ela está vazia e adornada, e o Espírito diz: voltarei para minha casa, mas encontra ela vivendo, a pessoa fazendo tudo, a casa está em ordem, a vida segue normal, você trabalha, você come, você veste, você vai trabalhar, você vem para a igreja, as coisas estão normais, estão ou não estão?
Olha para todo ser humano, olha à volta, está todo mundo com tudo em ordem, não tem nada. A vida do homem está em ordem. A vida do ser humano está funcionando normal. Você dorme, acorda, come, levanta, tudo em ordem. Ou não está em ordem? Está tudo em ordem, pastor. A minha vida financeira está... Aí é desequilíbrios de percurso da sua vida. Mas o curso natural da vida segue. Como a casa que foi limpa está lá. Você foi criado ser humano, nasceu, está vivendo. Está lá, está toda a mobília, está tudo em ordem, está varrida, existe, está ali. Mas o Espírito diz, voltarei para minha casa. Vou entrar na vida desta pessoa, eu preciso entrar na vida dela. E se eu entrar na vida dela e não achar o que é contra mim, eu ali fico. Porque se eu achar ali naquela casa, na vida daquela pessoa, algo que me dá força, e me dá repouso, me dá descanso para mim ficar ali, eu vou, busco mais alguns, a Bíblia fala 7 e volta. E aí você vai vendo que ele está falando do estado da pessoa, se torna pior do que o primeiro. Aí você começa a ver que a pessoa, ela nunca melhora como ser humano. Aqui Jesus não está falando de melhorar de vida financeira, de melhorar de casa, melhorar de carro, melhorar de trabalho. Não, aqui ele está falando de que a vida da pessoa, que não foi cheia daquilo que é de Deus, continua vazia. Não adianta se vestir de religião, não adianta se vestir de crente, não adianta se vestir com a Bíblia na mão, não adianta você dizer que tem toda a estética da religião como os fariseus tinham. Nós temos templo, nós temos a Torá, nós temos tudo, mas Jesus disse que vocês são sepulcros caiados, bonito por fora e vazio por dentro de vida. Não tem vida dentro, só tem morte. Então, se dentro da pessoa só há sentimentos malignos, se dentro da pessoa só existem sentimentos de angústia, só sentimentos de falta de perdão, dentro da pessoa é raiva, dentro da pessoa é angústia, dentro da pessoa não fala com os outros, não se relaciona com ninguém, tem raiva de todo mundo, não perdoa os filhos, não perdoa o esposo, não perdoa a esposa, está sempre cheia de angústia. Jesus está dizendo, esse tipo de homem é morada de espíritos imundos que se alimenta de todas essas coisas ruins que está na vida dele. Você está servindo de alimento para as trevas. Você passa a ser alimento para o maligno, porque a tua casa está vazia e passam a viver ali, porque ali tem todo um ambiente na tua vida que favorece as forças espirituais. Então você não pode estar na casa de Deus, ou no lugar congregando, ou seja na nova geração, ou aonde for, e você, dentro de você, não há vida realmente. Dentro de você não existe vida, da qual o diabo olhe e diga, não posso me alimentar disso. O espírito imundo, quando voltar e olhar dentro da tua casa, chamada corpo, quando olhar para o seu coração, quando olhar para dentro de você, ele tem que dizer, não dá para entrar aí, porque aí exala fonte de vida dentro desta pessoa. Não pode olhar dentro desta pessoa e ele olhar e ver que há ali ódio, interesses pessoais, vantagens ilícitas, deturpação, mentira, engano. Não há evangelho dentro da pessoa. Quando não há isso dentro de você e existe todas as outras coisas que não é o evangelho, então você se torna alimento para os espíritos imundos e ele traz
Outros espíritos que vai tornando a tua vida mais angustiosa, vai tornando a tua vida mais decepcionante, você vai se tornando cada dia mais angustiado, mais triste, mais desanimado, mais depressivo, mais melancólico, mais interesseiro, mais ganancioso, mais presunçoso, mais soberbo, mais arrogante. Muitas coisas vão enchendo o teu coração de tal forma que tudo à tua volta incomoda, tudo à tua volta te irrita, tudo que está à tua volta você quer sair, quer fugir, quer correr, você não passa mais ter paz, você não tem sossego, você começa a viver desassossegado, inquieto, inquieta, não dorme, tem angústia, pesadelo, insônia, você tem todo tipo de angústias existenciais que começa a ser alimento para esses espíritos imundos. Pastor, o que eu tenho que fazer para mudar isso? Ou você verdadeiramente diz: Deus, eu não posso andar na terra com a minha casa somente apresentando que eu existo, eu sou uma casa, eu sou uma vida, mas não está cheia daquilo que é essencial para o reino de Deus: amor, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Quando não há essas coisas dentro de você, você está sendo só alimento para as trevas. Mas quando você se enche daquilo que é vida, você deixa de ser alimento para as trevas e passa a ter vida, e vida com abundância, em nome de Jesus Cristo. Aí você passa a ser uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. E muitas das vezes você está sendo mais refeição do que sendo aquele que está sendo abastecido por Deus. Então você precisa imediatamente começar a ver a sua casa. Por isso que Jesus disse: a árvore se conhece pelos fruto. Não é evangelizar, não é pregar, não é cantar, isso não é fruto. A Bíblia diz: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Fruto está ligado à mudança de comportamento e de caráter. Se você não mudar o teu comportamento e o teu caráter, você só é alimento para os espíritos imundos. Você pode cantar, pregar, falar de Jesus, pode andar com Jesus, mas não passa de comida para as trevas. E está cheio de gente andando assim. Está cheio de pessoas que só é alimento. É um cesto de angústia, é um cesto de falta de perdão, é um cesto de ira, é um cesto de mentira. A pessoa se tornou tão mentirosa que a mentira faz parte do dia a dia dela. Ela mente como se fosse a coisa normal. Mente descaradamente. E acredita na própria mentira. Mente tanto que quando fala mentira ainda fala sorrindo. Como uma coisa comum. É um poço de mentira, é um poço de falsidade. Na frente da pessoa é uma coisa, por detrás é outra. Ele não é, só é alimento do diabo. E o diabo está dizendo isso aí. Vai piorando. Porque quanto mais você piora, melhor é para mim. Não adianta estar com a casa varrida e adornada e vazia. Ou você enche de princípios eternos, ou você vai ser refeição nessa terra. E até que volte ao pó. E assim no fim será lançado com o diabo e os seus anjos no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque não adiantou, igual esses religiosos. Jesus diz: uma árvore boa pode produzir frutos maus? Não entendo isso. Pode alguém dizer que ser bom falando mal dos outros? Pode alguém dizer que é de Deus quando cuida da vida alheia? Pode dizer que é de Deus fazendo todo tipo de trambique, de maracutaia para levar vantagem em cima dos outros? Pode de uma árvore boa produzir maus frutos e uma árvore má produzir bons frutos? É nesse contexto que Jesus está dizendo aqui no capítulo 12. Você vê no capítulo 12, a partir do verso 33, considerai, pois, isso.
Porque senão só é estética, só é uma casa arrumada, decorada. É os cultos da estética. É os encontros das aparências. Todo mundo apresenta algo, mas na verdade está todos vazios de vida. É o culto das estéticas. É o culto das luzes, é o culto do não sei do quê, é o culto das estéticas, mas na verdade estão todos vazios de vida. Não tem vida para Deus. Lembra quando Jesus amaldiçoou a figueira? Que só tinha folhas? E ele teve fome? Assim como o diabo se alimenta do que é ruim em você, Deus se alimenta daquilo que é bom em você. Você está saciando a fome de quem? Dos espíritos? Ou a fome de Deus? E a sede de Deus? Sede e fome de justiça. Deus se alimenta quando você é justo. Quando você pratica o que é reto, faz a coisa direito, você está alimentando Deus. Quando você ama aquele que não merece ser amado e perdoa aquele que não merece ser perdoado, você está alimentando Deus. Quando você é ombro amigo, não de pessoas que você é conivente, mas daqueles que realmente precisam ser consolados, porque ser ombro amigo de quem eu sou conivente é uma coisa, porque é me conivente, porque a pessoa sabe algo de mim, eu sei dela, então para ela não me jogar no ventilador a minha sujeira, eu vou ser conivente a ela e você ser ombro amigo. Não, ser ombro amigo mesmo, até de quem não mereça, até de quem não precisa. Deus se alimenta, porque Jesus foi amigo dos que não eram amigos de ninguém. Jesus socorreu quem não era socorrido por ninguém. Jesus ajudou quando não foi ninguém, tinha ninguém para ajudar. Então, quando você não sabe alimentar Deus e passa a alimentar os espíritos imundos, então você vai começar, logo vai entrar nesse processo de opressão. Aí a tua mente, eu não vou entrar nesse ponto hoje, a tua mente começa a ficar oprimida. Aí você começa a brigar com os teus próprios pensamentos. E é um passo para a possessão, depois você passa para um processo de psiquismo, de endemoniamento, e daqui a pouco você está se tornando um com o diabo. Ele se torna morada em você. Aí você se tornou um com ele. Você fala, mas é ele que diz o que você fala. Você age, mas é ele agindo. Por isso você tem que ser uma pessoa que produza frutos dignos de arrependimento. Seja produtivo em amor, em longanimidade, em amar. Não amor de interesse, mas amar é o amor sacrificial, é aquele amor de entrega que não pensa, é aquele amor que eu me dou sem querer nada em troca. Não é o amor que se me amar eu amo, se me perdoar eu perdoo, não tem nada a ver com isso. É o amor de entrega, é uma vida de entrega, de mortificação do eu, para que Deus habite em você de forma poderosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Quando o espírito imundo sai do homem, ele procura lugares secos. Porque ele gosta de vida seca. Ele não gosta de vida. Ele não gosta onde há a água. Porque a água é símbolo do espírito. Ele não gosta onde há umidade. De ambiente úmido, um coração úmido, umedecido de amor, mole de perdão, coração que não é duro, um coração amável. O diabo não gosta. O diabo gosta do coração duro. Mas a casa está ali, varrida, ajeitada, mas está vazia. Está vazia. Está vazia de amor, está vazia de graça, está vazia de vitalidade. E no mundo em que vivemos hoje,
As pessoas estão conflitadas com elas mesmas. Não tem pacificação de espírito, não tem pacificação mental, pesadelos, angústia. Até para dormir é difícil, o corpo nem descansa, a pessoa já acorda, parece que uma batalha de noite. Jesus disse: se estiver em mim e eu em vós, tereis vida, em vós mesmo. Aí nós começamos a procurar culpados. Mas quando o próprio Jesus disse: cuidado que ele volta. E ele entra na casa. E ele entrando, ele diz: está vazia. Deixa eu ir buscar mais 7. E a pessoa vai piorando. Aí Jesus disse: assim vai acontecer a esta geração má. Nós somos uma geração onde as pessoas são más. Estamos no tempo que as pessoas são muito falsas e mentirosas. As pessoas estão acostumadas com a falsidade, porque a televisão, inclusive, ensina a acreditar no que não é verdadeiro. Porque tudo que está ali na televisão não é verdadeiro. E a tua mente já assimilou a agir, muitas vezes, igual. Isso é chamado de inconsciente coletivo. As pessoas se comportam sem perceber, mas dominada por uma força espiritual. É chamado de inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo leva você a ter atitudes comportamentais que não são do evangelho, que faz você acreditar que é evangelho, mas não é evangelho. Porque o evangelho é segundo Jesus. A prática é é viver como Jesus viveu. É buscar pensar, ter pensamentos iguais aos que Jesus pensou. Pastor, e o que Jesus pensou? O que ele pensou é o que ele fez. Porque eu penso, logo existo. Se existo, logo estou fazendo. Então o que eu faço é uma extensão do que eu penso. As minhas atitudes é consequência daquilo que passa na minha mente. Consciente e inconsciente. Quer ver o inconsciente que desperta em você todo dia? Sonhos. Você não sonha? Todos nós sonhamos. Isso é a tua consciência dizendo para você o que você fez ou deixou de fazer. Isso é o inconsciente te alertando, às vezes, de um momento que você agiu de formas de figura. Não é somente o sonho em si. Muitas vezes o sonho a tua mente está te indicando algo que você está vivendo. Aí você age sem perceber durante o dia, pratica durante o dia, sem perceber. E quando você der por conta, você está dominado por essas forças espirituais da maldade. E as pessoas nem percebem. Por isso que Paulo disse: cuidado, porque o diabo, ele se transfigura em anjo de luz, para enganar os escolhidos. Aí eu te pergunto, minha gente, se ele enganou 1/3 parte dos anjos lá no céu, que nunca provaram e nunca viram o pecado, ele conseguiu arrastar? Imagine um homem com a natureza caída, se ele não tiver em Cristo. Por isso que Jesus disse: orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Alimente o teu espírito de vida, exercita coisas boas, pensamentos bons, exercita a longanimidade, exercita em você aquilo que é bom. Extraia de você o que é bom. Aprenda a amar, aprenda a ser alguém que sabe observar a vida com mais clareza, para que você não venha estar sendo roubado. Porque Jesus disse: o diabo vem, ele vem, se não a matar, a roubar
e destruir. Vem roubar tuas forças, o teu vigor, a tua disposição, a tua vontade, a tua fé. Então desperta hoje. E não queira ser refeição das trevas. Queira ser o fruto que alimenta o coração de Deus, para que sejais chamados filhos de Deus, filho do Altíssimo, não da estética da religião, das aparências, da casa que todo mundo vê, mas dentro está vazia, não tem vida, dentro está oco, de tristeza, de solidão, de decepção, de desamor, de desilusão, está vazio. E aí isso aí está sendo alimento para os espíritos. Então enche o teu coração. Jesus diz: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão dentro de vós. Vida fluir dentro de você, exalando dentro de você, a jorrar para a vida eterna. Coloca a mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. E diga assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, que o Espírito do Senhor faça morada em mim, para que eu não seja alimento das trevas, mas que eu venha produzir vida, alimento para o reino do Senhor. Livra-me, Deus, de todas as angústias. Desperta em mim, Senhor, a mente de Cristo, para que eu venha vencer este mundo tenebroso, em nome de Jesus. Vai falando com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a tua palavra diz que o mundo passa com os desejos, concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses permanecem para sempre. O Senhor neles e eles no Senhor, para que o mundo creia que o Senhor enviou a Jesus. Essa foi a oração. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu em mim, o Senhor em mim e eu neles, para que deis fruto. Então, meu Deus, que a oração ali, naquela última noite do Senhor, feita por nós, se cumpra. Nos livra do mal deste mundo, das forças espirituais da maldade que estão à nossa volta, como diz, está ao nosso derredor, bramando. Não nos deixe com o coração, com a alma, com o corpo, com o espírito vazio, mas que o nosso corpo, que a nossa alma e o nosso espírito venham estar bem alimentados pela Tua palavra, a fim de produzir frutos dignos de arrependimento para a vida eterna. Então eu te peço, meu Deus, abençoe este povo, em nome de Jesus.